Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando a quarta live, que faz parte do projeto Ciclo de Debates, Educação, Cultura e Sociedade em Tempos de Pandemia. É um evento promovido e organizado pela coordenação do curso de Pedagogia do campus Doutora Josefina Demes, daqui de Floriano. Eu quero agradecer aos professores do curso de Pedagogia, né, pelo incentivo, pelo apoio, agradecer ao professor Felipe, do curso de Ciência da Computação. E hoje nós trataremos de um tema, né, diálogos didáticos, diferença entre ensino remoto e EAD, que são duas questões que estão muito em alta agora nesse momento que nós estamos passando por essa situação tão delicada, né? E aí, pessoal, quero apresentar a vocês os nossos convidados para estar dialogando conosco essa noite, né? Então, temos como convidados para tratar desse tema a professora Márcia Pereira de Oliveira, doutoranda em Educação pela UFP, pesquisadora do Núcleo de Educação, História, Ensino e Música, NEEMUS, mestre em Educação pela Unicinos, especialista em Educação Profissional Integrada à Educação Básica, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí, licenciada em Pedagogia pela Uninter, licenciada em Letras em Inglês pela UESP e assistente em Administração no IFP Teresina Central. Convidamos também para participar dessa conversa o professor Tiago Coelho Silveira. O professor Tiago é licenciado em Filosofia, Pedagogia, licenciado em História, mestre em História pela Universidade Federal do Piauí, doutor em História pela Unicinos. Bom, os nossos convidados, né, vão ter um tempo para estar debatendo sobre essas questões de suma importância, né, as diferenças entre educação à distância e ensino remoto. E, mais uma vez, agradecendo a professora Márcia, professor Tiago. E eu quero passar a fala para a professora Márcia. Bom, gente, antes de começar, vocês podem estar fazendo perguntas no chat, tá certo? Que nós vamos ter, ao final da fala dos dois convidados, nós vamos estar respondendo as perguntas, todas as perguntas que forem possíveis, ok? Professora Márcia, seja bem-vinda, fique à vontade. Boa noite. Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar a UESP por meio da coordenação do curso de Pedagogia, que promove esse momento, aí o pessoal do campus Doutora Josefina Demes, em razão da importância de se discutir essa temática nesse contexto pandêmico. Quando eu estava pensando no que nós discutiríamos e como nós trataríamos dessa temática hoje, eu me coloquei a pensar sobre de qual lugar de fala eu trataria desse assunto. Porque, como bem disse a Vicência, eu sou técnica administrativa em educação, também docente, também discente. E cheguei à conclusão de que não seria possível dissociar esses três lugares de fala. Então, imaginei assim, falar primeiro sobre esse contexto que nós estamos vivendo, contextualizando a EAD de uma maneira bem rápida, fazendo um breve histórico a partir desses três lugares de fala: técnica administrativa de educação, professora e também estudante. E, ao pensar sobre isso, fiquei imaginando também sobre quais eram as noções, quais eram as perspectivas que nós tínhamos sobre o que é EAD. E aí eu aproveito a oportunidade para, se vocês quiserem interagir um pouco, irem colocando aí no chat quem já fez um curso em EAD, ou está fazendo, ou está ministrando alguma disciplina nesse momento em EAD. Eu faço essa pergunta muito mais para que a gente possa refletir se a gente já tem a resposta acerca do que é EAD
e do que é ensino remoto. E por que que é importante a gente discutir essas terminologias? Por que que nós não poderíamos simplesmente pensar assim, mas para que saber se a gente simplesmente de março para cá se viu numa condição em que nós temos que participar desses momentos com os quais nós não estávamos tão acostumados, pelo menos em grande medida nenhum de nós estava muito acostumado com essas plataformas, com esses encontros remotos. Mas assim, como eu falei em lugar de fala, tive a oportunidade de fazer uma licenciatura numa universidade pública presencialmente e tive a oportunidade de fazer uma segunda licenciatura como estudante em EAD. E aí a gente pergunta o seguinte, a gente está tendo EAD? Bom, para quem fez alguma coisa em EAD, como professor, como estudante, a resposta a gente já tem até intuitivamente, ainda que a gente talvez não conheça os conceitos do que é EAD. Mas o que a gente percebe? Que EAD é algo totalmente diferente do que nós estamos fazendo agora, pelo menos a maioria de nós. A gente escuta, assim, por exemplo, os alunos que estão ansiosos para retomar as disciplinas, perguntando quando é que vai começar a EAD? Quando é que vai começar a EAD? Bom, gente, para contextualizar, é importante que a gente compreenda primeiro a amplitude do que é educação e do que é ensino. Quando a gente fala em educação à distância, precisa que a gente compreenda, por exemplo, que a educação à distância ela não começou como muitos de nós imaginamos. A gente às vezes pensa que começou EAD quando começou o uso disseminado dos computadores com a internet na década de 90. Não, a EAD ela acontece desde a década de 20 como educação à distância mediada pela correspondência, era educação por correspondência, antiga educação por correspondência. Mas ainda há quem diga, tem um livro, O que é AD para quem é AD, que a EAD ainda é muito anterior, pode ser considerado uma forma de educação à distância, inclusive as epístolas de Paulo, quando começou a fazer aquelas cartas que alguns de nós conhece. Então, assim, a EAD, ela começou como correspondência, ela passou para ser rádio e televisão, depois ela passou para ser mediada pelas tecnologias de informação e comunicação. Por que eu estou me apressando um pouco para tratar dos conceitos? Porque conceitos, gente, eu costumo dizer que é aquilo que a gente consegue pesquisar, a gente pesquisa e a gente compreende. Eu acho que a discussão, a compreensão desse momento que a gente está vivendo, talvez ela seja mais importante. Então, assim, a gente não está tendo EAD. De março para cá, o que aconteceu? Houve uma transposição do ensino presencial para o ensino remoto. Lembrando que a educação é algo muito maior que ensino. Acredito que nós que estamos aqui presentes, nós sabemos disso. Parte de nós ou é discente, ou é docente, ou é técnico administrativo de educação. E o que aconteceu? De março para cá, nós caímos, nós entramos num contexto. A Maria está falando aqui que eu lembro também dos cursos do Instituto Universal Brasileiro. Então, a gente tinha essa modalidade, já existia, e o que aconteceu agora? Março, nós, de uma hora para outra, fomos apresentados, entre aspas, a EAD, sendo que isso é uma realidade que a gente está vivenciando agora e está sendo tão surpreendente, muito mais em razão de que nós não havíamos nos apropriado, por exemplo, de algumas legislações que já existiam. Falei dessa questão de que começou pela correspondência, passou pelo rádio, passou pela televisão, e é preciso que se diga qual era o intuito inicial, para que a EAD foi criada, qual foi a gênese da EAD. Lá na década de 20, depois na época dos meios de produção mais voltados para produtividade, produção em série, se viu a necessidade de que a EAD ela se concretizasse para o público adulto, de modo que esse público pudesse se qualificar para servir ao mercado. E também ela aconteceu muito mais com o viés privado, ou seja, pela obtenção de lucro. O que acontece? A gente sabe que na nossa Constituição de 88, existe lá no artigo 205 dito que a educação ela deve ser para todos e que é o dever do Estado. É um direito de todos que é o dever do Estado. Isso lá em 88. E a EAD, quando começou a ser muito difundida por meio da rádio e televisão, naquela época, ela existia para quê? Ela existia para mitigar
o grande número de analfabetos que havia no Brasil, isso falando no contexto nacional, porque no contexto internacional existem outros vieses. Mas eu estou tentando falar da EAD naquela época, para a gente compreender a EAD hoje, a gente compreender ensino remoto. Então, a gente já não está tendo EAD, porque a EAD ela consiste em todo um aparato tecnológico, em todo um aparato humano, que significa dizer que nós temos um material pedagógico preparado especificamente para a EAD, que nós temos professores conteudistas, tutores, nós temos toda uma preparação para EAD, ambientes virtuais de aprendizagem preparados, que a gente não tem no ensino remoto. Então, como eu dizia antes, houve essa transposição do ensino presencial para o ensino remoto. E quais são as consequências disso? O que é que a gente está vivendo hoje nesses 4 meses? Bom, eu falava da nossa Constituição, que o ensino a educação, ela é direito de todos e que ela deve ser provida pelo Estado. A gente sabe que de 88 para cá, isso é ainda uma norma programática, que nós não temos educação para todos. E aí a gente vem mais para frente um pouquinho, e a gente chega em 2004, no decreto 4059 de 2004, que diz, que ainda não regulamentando a EAD, que diz, perdão, eu vou voltar um pouquinho, 88 a Constituição, educação para todos, quando dá em 96 a LDB diz, ela sim afirma lá, regulamenta, normatiza que a EAD ela pode ser oferecida em todas as modalidades. Quando a gente chega em 2004, é no artigo 80 da LDB que fala da EAD. Quando a gente chega em 2004, 4059, o decreto 4059, diz que 20% das aulas presenciais pode ser oferecidas por meio da modalidade semipresencial. E aí, a gente vem mais para frente e chega no 5622 de 2005, que diz que a EAD, para que ela exista, é preciso que sejam oferecidas as condições. E aí, esse 5622 de 2005, ele é revogado agora pelo 9057 de 2017. Contudo, tanto o 5622 revogado, como o 9067, que revoga o 5622, eles estão falando da regulamentação do artigo 80 da LDB. E eles, embora o 5622 tenha sido revogado, ele continua afirmando, ele não foi revogado no que ele diz que a EAD, para acontecer, precisa prover as condições. Em outras palavras, significa dizer que é preciso que as pessoas possam ter acesso ou no polo presencial ou de uma outra maneira. O que acontece? Isso era um contexto anterior à pandemia. No contexto que a gente começou a enfrentar agora em março, o que a gente descobriu, que a gente já devia saber? Que a gente nem os 20% aplicava. E que agora, embora na legislação, hoje, nos decretos, nas normativas que a gente tem recebido desde março, o que acontece? Diz que é para ter o ensino remoto e que muda as nomenclaturas e tudo, só que a gente não tem essas condições. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica à EAD, porque eu sou oriunda da EAD, tanto como estudante, como professora e como coordenadora de curso de EAD. Então, tenho a sorte de conhecer muitos lados dessa questão. E o que me vem à cabeça? Quando eu penso hoje no contexto pandêmico, eu vejo sempre aquele coelhinho do Alice no País das Maravilhas correndo com um reloginho que não pode parar porque está sempre atrasado. O que está acontecendo conosco neste momento? Nós estamos vivendo uma realidade para a qual nós não estávamos preparados e que todos nós, de certa maneira, fomos atropelados por um momento que ninguém esperava. Isso é ruim? Isso é complexo. Tem trazido muita oportunidade de aprendizado. Tem. Nós, professores, nós estudantes, estamos nos adaptando, aprendendo. Acho que ninguém tinha ouvido falar tanto em plataforma que a gente nem sabia que existia. StreamYard, Google Meet, RNP, tudo. Tanta coisa que a gente tem que aprender ao mesmo tempo. E aí me leva a uma reflexão que me deixa bastante apreensiva. Essa transposição desse ensino presencial, por que ela está acontecendo? Muito disso está acontecendo porque nós desconhecíamos e ainda desconhecemos a nossa legislação, porque virou lugar comum e ficou naturalizado que universidade, que professor não
não trabalha e ganha bem, e que isso faz com que, nesse momento pandêmico, a gente não possa parar para estudar, porque a gente tem que estar produzindo, porque muitas vezes a gente está de manhã numa aula, à tarde a gente está no trabalho remoto, porque eu sou técnica, à noite a gente está numa outra aula como estudante. É importante colocar tudo isso e pontuar tudo isso, porque a gente já passou do impacto inicial. Não cabe aqui trabalhar com culpabilização nem com responsabilização, porque as instituições estão se esforçando, os estudantes estão se esforçando, nós, técnicos e professores, estamos nos esforçando, mas isso é suficiente? A gente está ganhando tempo ou a gente está perdendo tempo? Em que aspecto que eu digo isso? Talvez se a gente parar um pouco para analisar a nossa legislação, analisar o que está sendo oferecido, conhecer melhor as plataformas, talvez a gente ganhe mais tempo. E uma outra questão que eu gostaria de colocar, que não posso deixar de falar, isso também trouxe à tona, todos esses acontecimentos, o fato de que a educação, a gente costuma ver a educação apenas como, os sujeitos da educação apenas o discente e o docente, e como espaço educacional apenas a sala de aula, espaço físico, quando a gente sabe que, por exemplo, trabalho numa instituição pública em que não existe, da mesma forma que não existe ensino e educação sem discente e sem docente, não existe sem técnico. E por que eu digo isso? Porque nesse momento que a gente está aqui reunido nessa live, tem auxiliares de biblioteca, tem bibliotecários, técnicos administrativos, pessoal da contabilidade, por exemplo, mantendo as bases institucionais acadêmicas funcionando, os repositórios institucionais funcionando, e o pessoal da contabilidade, o pessoal das diretorias sistêmicas, das diretorias de ensino, departamento pedagógico, todo mundo trabalhando para quê? Para que, por exemplo, essa internet que precisa ser provida, esse acesso que precisa ser provido aconteça por meio do auxílio conectividade, e tudo isso envolve recurso financeiro, recurso humano, tempo, e é importante que a gente discuta tudo isso nesse contexto, porque será que daqui a 2 meses, porque nós estamos aproximadamente 4 meses nesse processo, será que daqui a 2 meses nós ainda vamos estar dizendo que nós não tivemos tempo e que nós não temos tempo? E será que a gente ganha esse tempo por meio de uma otimização do uso das nossas capacidades? Por exemplo, estudando, professora, você está me dizendo então que a gente está sobrecarregado, que a gente é o coelhinho do Alice no País das Maravilhas e anda com um reloginho na mão correndo de um lado para o outro, e a senhora está dizendo para a gente estudar. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque, por exemplo, talvez nós não estaríamos hoje tendo aulas síncronas com uma duração absurda, quando a gente sabe, por exemplo, que existe, dentro do contexto que a gente está vivendo hoje, a possibilidade das atividades assíncronas. Por que eu estou dizendo isso? Que a gente está tendo um momento que nós estamos vivenciando de uma maneira atropelada, de uma maneira assoberbada, quando pode resultar num adoecimento, e aí eu falo da questão, por exemplo, muito rapidamente, da oferta desse tipo de ensino, que não sei nem se é educação, porque, como eu disse antes, a educação é maior do que o ensino, ofertado para crianças, porque se a gente for atrás das teorias de aprendizagem, se a gente for atrás dos teóricos da educação, não importa se a gente vai tratar de Piaget, se a gente vai tratar de Maria Montessori, se a gente vai considerar os aspectos biológicos, se a gente vai tratar de Vallon, se a gente vai tratar de Vygotsky, não importa quantos teóricos a gente estuda, se a gente vai estar tratando da afetividade, do socio-interacionismo, não adianta a gente conhecer todas as denominações, todas as nomenclaturas, e não se perguntar como é que esse processo está acontecendo. Então, assim, o impacto inicial já passou. Me foram dados 20 minutos, eu já estou em 19 minutos, e eu queria colocar justamente para reflexão um aspecto que talvez a gente não tenha parado para refletir. Eu não sei se isso é reflexo da nossa construção até acadêmica muito colonizada, mas parece que a gente não pode parar. Eu estou dizendo que é para a gente parar e ficar sem fazer nada, estou dizendo que talvez a gente precise conhecer melhor como aplicar nesse momento, as possibilidades que nós temos, porque elas existem, elas são importantes, e está sendo muito bom aprender a lidar com as tecnologias, está sendo muito interessante trabalhar com as tecnologias, contudo, existe uma questão que a gente precisa compreender, não dá para romantizar um momento em que todos estamos sobrecarregados, não é preciso parar,
mas talvez seja interessante a gente repensar como é essa ação, como é essa prática, inclusive essa prática educativa. Então, eu queria dizer assim, nesses 2 minutos que eu tenho, eu queria que a gente pensasse o seguinte: nós podemos nos debruçar um pouco sobre a nossa legislação e compreender que ela existe e que talvez ela nunca tenha sido aplicada e que agora é o momento de aplicar de uma maneira mais racional, e que esse moto contínuo, esse relógio que não para, ele pode muito mais nos prejudicar do que fazer com que a gente produza mais uma produção de qualidade e com saúde, porque eu fico me perguntando sempre como é que a gente pode trabalhar essa educação fragmentada, essa educação que ela é conectada, contudo por meio das tecnologias, e que é totalmente desconectada da nossa humanidade. Em que sentido? Eu queria deixar posto que todos nós sabemos que a educação, ela é muito maior do que o ensino, como eu já disse antes, e ela é constituída de muitas instâncias, e que não adianta a gente ouvir o galo cantar, não saber onde é que ele está cantando, para dizer um dizer nosso muito, muito regional, e não compreender que nós precisamos, sim, se nós somos educadores, dominar a nossa seara, de modo, inclusive, que ela torne a nossa vida não mais fácil, mas a nossa vida, pelo menos, praticável. E aí eu queria aproveitar justamente para, além de deixar essa reflexão, falar uma coisa que eu não posso deixar de falar. A gente tem que ter muito cuidado nesse momento com um aspecto chamado precarização da profissão docente, da profissão do profissional da educação como no geral. Porque eu me lembro que há 7 anos, por exemplo, isso é muito importante colocar, há 7 anos um professor de alguns programas, ele ganhava R$ 50 a hora-aula, e que um apoio ganhava R$ 20 a hora-aula, e que podia dar 20 horas semanais, e que agora, nesse contexto meio enlouquecido, já há editais oferecendo R$ 16 a hora-aula, e as pessoas estão muito felizes com a oportunidade, porque uma das questões referentes à EAD é justamente a democratização, é o acesso, é a larga escala, mas é também o barateamento da educação. E quando eu chamo aqui para essa reflexão, eu não estou tratando aqui só da questão remuneratória de nós profissionais da educação, não, eu estou chamando a atenção para um aspecto chamado aspecto qualitativo, porque se você tem que trabalhar 3 vezes para ganhar 1/3, fica complicado de você oferecer qualidade. E me assustou muito, muito, muito nesses editais a grande procura dos nossos profissionais extremamente qualificados, professores doutores, profissionais da educação, da área técnica, com ampla formação. Então, isso é importante refletir, porque a gente não pode passar por esse momento alienado de tudo que está acontecendo, do uso do nosso tempo, da sobrecarga, e sim, se vocês me perguntarem, nesse momento que eu já estou quase extrapolando, eu já extrapolei o meu tempo, o que eu penso sobre isso? Eu digo que eu penso que educação e pesquisa não pode se basear em achismo. Ainda é muito cedo para nós dizermos alguma coisa. E que é muito difícil alguém chegar para um médico, para um neurocirurgião e dizer como é que ele opera. Mas todo mundo quer falar de educação e sem ter o devido conhecimento. Então, para finalizar, eu queria deixar a reflexão sobre como nós, profissionais da educação, sejamos técnicos, como nós, estudantes, como nós, professores, podemos repensar esse momento, mas com respaldo científico, e pensar nessa oferta para a criança, que ainda está em desenvolvimento, para o adolescente, que muitas vezes não é o mesmo, porque é diferente do adolescente da periferia, que não tem acesso do adolescente que tem todas as condições, e para os adultos, a EAD foi pensada para os adultos que já têm autonomia. Obrigada, gente. Queria muito, muito agradecer pela oportunidade da discussão, e isso tem muito pano para manga. Obrigada. Obrigada, Márcia, pela sua fala. Uma problematização, várias problematizações que são muito importantes, né? Eu acho fundamental essa diferença entre educação à distância e ensino remoto, principalmente o que está acontecendo nesse momento em relação às escolas públicas, né? Porque, assim, nós tivemos algumas faculdades que retomaram, finalizaram o seu período, tudo bem e tal. Mas as escolas, né? Inclusive, nós vamos levantar até aqui algumas perguntas mais depois. As escolas estão retomando, né? E estão usando a precarização, e a desigualdade social é tão grande que
Tem escola, tem professores que estão usando um grupo de WhatsApp, porque o aluno não consegue acessar a plataforma, fazendo vídeos de 3, no máximo 5 minutos, para a criança poder acompanhar. Enfim, a gente está vivendo essas situações. Né? E para ampliar mais essa nossa discussão, é bom a gente conhecer a legislação. O que a legislação diz sobre isso? O que a legislação diz, em especial, porque o EAD está previsto em lei faz muito tempo, né? Nós aqui nos despreocupamos dela. Mas o que a legislação fala, né, sobre o ensino remoto? O que os últimos pareceres, né, veio orientar como isso deve funcionar? Então, para aprofundar mais sobre isso, né, eu vou passar a fala agora para o professor Tiago Coelho Silveira, que vai se aprofundar mais sobre essa questão legislativa, né, desse tipo disso que nós estamos vivendo, que até outro dia nem nome não tinha, né? A gente chamava ensino remoto, mas alguns especialistas dizem assim, olha, isso aí que está acontecendo não é ensino remoto e nem é EAD. Aí eu ficava, meu Deus, então o que é? Então, para a gente entender melhor até esses conceitos, a gente tem que compreender a legislação. Então, professor Tiago, mais uma vez, obrigada pelo convite. Fique à vontade, professor. Obrigado, professora Vicência. Obrigado ao pessoal da Universidade Estadual do Piauí, do campus Josefina Demes, né, em Floriano. É sempre um prazer, né, poder ter contato com o público que vocês estão disponibilizando, porque a gente tem acesso aqui através das lives, né? Fui professor do campus, então, para mim, estar aqui tem um significado ainda mais especial. Eu tive a oportunidade, em 2017, de fazer uma rápida passagem pelo campus da UESP em Floriano, né? E de lá eu trago algumas amizades, algumas pessoas que eu carrego no coração, pessoas que eu mantenho contato até hoje, inclusive pessoas com quem eu mantenho hoje o intercâmbio intelectual. A fala da professora Márcia, ela foi muito importante no sentido da gente diferenciar a modalidade da educação à distância, né, que tem todo um conjunto de pareceres, normativas, decretos, que estabelecem como é que ela deve acontecer, com o que hoje nós chamamos, né, no nosso cotidiano de ensino remoto, que aparece também nos jornais, aparece em algumas escolas, né, mas é importante a gente entender a base legal para que a gente hoje trabalhe da maneira como a gente está trabalhando nas escolas, nas universidades, nas faculdades, tá? Então, a minha fala, pegando aqui um gancho do que a professora Márcia trabalhou conceitualmente, é no sentido de trabalhar alguns aspectos da legislação, para que a gente possa elucidar um pouco sobre essa nossa rotina de trabalho que a gente vai encontrar daqui por diante, né, que alguns de nós já estão vivendo nos seus dia a dia, né? Antes de falar especificamente da legislação, eu gostaria de indicar para vocês 2 artigos que foram publicados recentemente, agora no primeiro semestre de 2020, que é um texto do professor Elcide Arruda, chamado Educação Remota Digital, Elementos para Políticas Públicas na Educação Brasileira em Tempos de Covid-19, e um texto do professor Moreira e da professora Sklemer, chamado Por um Novo Conceito e Paradigma da Educação Digital Online, publicado pela revista UFG. Esses 2 textos, eles estão disponíveis e eles trazem um pouco também dessa questão legal e também da questão conceitual, né, para que a gente possa, então, entender um pouquinho como é que esse tipo de educação está se desenvolvendo aqui no Brasil. Ao longo do ano, foram desenvolvidos, né, foram publicados várias normativas, algumas portarias estabelecendo como é que as escolas, como é que as instituições de ensino superior poderiam se organizar em tempos de Covid-19, né? Eu vou rapidamente pontuar aqui para vocês 4 ou 5 documentos legislativos, que eu acredito que o que mais nos interessa nos dias de hoje é o parecer CNE número 5 de 2020, porque ele, de fato, consolida uma orientação, né, para a maneira como as escolas, como as universidades, elas devem atuar. A gente começou a falar de ensino remoto no Brasil a partir da portaria número 343, publicada pelo Ministério da Educação, que autorizou que as universidades, as faculdades, os centros universitários vinculados ao sistema federal pudessem utilizar as tecnologias digitais para manter o ritmo das aulas, né, para manter o seu calendário letivo. Então, a partir daquele momento, a gente começa a pensar numa aula, no formato de aula que acontece diferente das aulas presenciais, né? E o que a gente veio chamar de ensino remoto, no nosso cotidiano e nos jornais, aparece muito a partir dessa portaria, porque nessa portaria ela já deixa claro que não se trata de uma mudança de modalidade dos cursos e dos programas, mas se trata, na verdade,
da possibilidade de nós modificarmos a maneira como a aula acontece. Então, aquela aula que anteriormente acontecia com o professor que passava 1 hora em sala de aula com o aluno, ele agora vai passar 1 hora com esse mesmo aluno, nas mesmas turmas, só que de maneira síncrona, né? E através de maneira, né, utilizando aí as tecnologias digitais. Aqui a gente já tem uma grande diferença em relação à EAD, a partir do que essa portaria coloca, é que hoje, na modalidade de educação à distância, nós temos um professor para 1.000 alunos, para 2.000 alunos, 3.000 alunos. E no momento em que o Ministério permitiu que a gente fizesse a troca da aula presencial pelo que veio a ser chamado de aula remota, esse professor continuou atendendo nos mesmos horários as turmas que ele já tinha naquelas instituições de ensino. Então, a gente começa a falar, a partir dessa portaria 343, desse ensino remoto acontecendo nas instituições de ensino superior, e começa, assim, então, a discutir a possibilidade disso ser estendido para as escolas de educação básica, né? Posteriormente, 18 de março de 2020, a gente tem o primeiro pronunciamento do CNE, porque naquele momento o CNE ele publica, na verdade, uma nota de esclarecimento, não foi exatamente um parecer, né, assim, mais formal, mas nessa nota de esclarecimento, o CNE dá algumas orientações gerais. Por exemplo, o CNE já coloca a possibilidade de serem utilizadas atividades à distância para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação profissional de nível médio, para a educação de jovens e adultos, para a educação especial e, no caso do ensino superior, a modalidade EAD, que hoje a gente tem um limite aí de cerca de 40% da carga horária do curso presencial, que pode ser utilizado nos cursos superiores, nos cursos de graduação. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês, que nessa nota de esclarecimento, o CNE já indica que ele não entende que o que a gente iria fazer na educação básica seria exatamente a educação à distância. Então, ele utiliza o termo atividades à distância para os outros níveis, mas quando chega no ensino superior, ele utiliza o termo modalidade, porque é algo já mais consolidado dentro da nossa realidade. A partir disso é que a gente vai ter os conselhos municipais, os conselhos estaduais de educação, estabelecendo normativas próprias, né, a partir dessa nota de esclarecimento publicada pelo Conselho, para organizar os seus sistemas e as suas instituições. Posteriormente, a gente teve a medida provisória número 934, que é a medida que estabelece que nós não precisamos, esse ano, cumprir os 200 dias letivos, desde que a gente consiga cumprir a carga horária. E depois a gente teve ainda a portaria número 376, que é quando o Ministério da Educação autoriza as instituições do sistema federal, né, os institutos federais, que trabalham com a educação profissional técnica de nível médio, para suspender as aulas ou utilizar o mecanismo de atividades não presenciais. No meio de toda essa discussão, eu percebo que são várias normativas que vão saindo uma atrás da outra, em algumas situações uma revoga elemento da outra, são ajustes que são feitos, porque como a professora Márcia bem falou, a gente está num momento novo, num momento desprevenido, a legislação, embora já tivesse alguns indicativos que a gente pode alterar calendário escolar, né, enfim, por conta de questões climáticas, questões de saúde, mas nós não tínhamos algo exatamente pronto que pudesse ser aplicado, né? A legislação brasileira, as diretrizes curriculares para a formação de professores já aponta a necessidade do professor aprender a utilizar a tecnologia desde a graduação e que ele possa utilizar isso na sua sala de aula, mas a gente sabe que, na realidade, isso ainda acontece de uma maneira um pouco limitada, e por isso hoje a gente se pega, por exemplo, com uma grande quantidade de profissionais no Brasil que não possuem, então, a formação nesse momento necessária para atuar de maneira não presencial. Bom, e aqui, pessoal, a gente chega no parecer CNE 5 de 2020, né? No parecer, o CNE, inclusive motivado pelos vários questionamentos que eles receberam, né, ao longo desse tempo, o CNE, então, elabora um parecer que passou por consulta pública, né? Então, vários professores, a comunidade escolar, a sociedade de maneira geral, várias associações, elas fizeram contribuições a esse documento que veio a se constituir o parecer número 5 de 2020. Por que esse parecer é tão importante para a gente? Porque a partir dele é que a gente pode organizar melhor as nossas atividades de uma maneira mais segura, para isso que a gente está fazendo hoje com uma atividade não presencial no campo do ensino, né? Vale lembrar que durante esse período que as aulas ficaram suspensas, os professores não pararam de trabalhar, os técnicos administrativos não pararam de trabalhar, né? O trabalho educativo, o trabalho que a gente desenvolve nas escolas, vai muito além do momento que o professor está na sala de aula, né? Então, todos esses profissionais, inclusive pela necessidade de manutenção dos seus salários, eles continuaram trabalhando, né? E o que o parecer vem, de fato,
a nos ajudar de maneira mais direta, é a maneira como a gente vai organizar as atividades de ensino, ou seja, como é que as aulas serão ministradas, e como é que a gente vai computar isso na carga horária para cumprir a carga horária, né, que nos é solicitada pela legislação, né, pela LDB, e que não foi flexibilizada pela medida provisória 934. Então, a gente deve lembrar aqui que a medida provisória, ela flexibiliza, né, reforço, a quantidade de dias letivos, então nós não precisamos cumprir os 200 dias letivos de calendário, mas a gente precisa continuar cumprindo a carga horária anual prevista lá do mínimo de 800 horas, né, dependendo do nível de ensino que a gente estiver tratando, e também da carga horária, no caso dos cursos superiores, previstas nas respectivas matrizes curriculares, tá? Eu quero aqui, no caso do parecer, gente, destacar as premissas, né? Então, qual é o ponto de partida do CNE ao estabelecer o que está lá posto no parecer número 5 de 2020? Primeiro, é a dificuldade que a gente sabe que vai encontrar para fazer essa reposição presencial. Veja que a gente já chegou em julho e não conseguiu voltar presencialmente para as escolas. A maioria das escolas que estão com aulas suspensas o fizeram desde março. Algumas adiantaram um período de férias, outras continuaram com as aulas suspensas esperando uma definição, né? Então, a gente sabe que está cada vez mais difícil esperar voltar presencialmente para cumprir essa carga horária. O CNE parte da premissa da gente tentar evitar um retrocesso no processo educacional, ou seja, é partir do pressuposto de que nossos alunos eles já possuem competências e habilidades adquiridas ao longo do seu processo educativo, e a gente precisa, então, trabalhar para que essa competência, essa habilidade, ela não se perca pelo distanciamento da escola. Uma outra premissa que o CNE traz para a gente são os danos estruturais e sociais, né, que a gente vai ter aí, no caso das famílias, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, sujeitas à violência doméstica. E a gente vai ter ainda também uma preocupação do CNE de que as crianças, os adolescentes, ou mesmo os adultos, eles abandonem o espaço escolar e eles acabem, de uma certa forma, se evadindo. Então, ao longo do parecer número 5 de 2020, a gente percebe aqui uma preocupação do CNE muito mais em manter o aluno vinculado à escola, manter as aprendizagens que esse aluno já tem, mas não necessariamente em fazer grandes avanços. E por que a gente fala isso? Não é que o CNE está abrindo mão de que a gente trabalhe pelo avanço do processo de aprendizagem desse aluno, mas o CNE, ele, de uma certa forma, reconhece, a partir desse parecer, que a gente não vai conseguir avançar tanto assim como que a gente espera fazer e como que a gente fazia, né, na nossa educação presencial, que a gente vai precisar adotar um ritmo diferente, que a gente vai precisar selecionar conteúdos, atividades, estratégias que são adequadas para esse momento, né? Então, à medida que a gente vai lendo o parecer, isso vai ficando cada vez mais claro, né, em toda a sua magnitude, né? O parecer, ele é bastante extenso, ele está disponível na internet de forma gratuita, né, no site do Ministério da Educação. Eu vou, então, pessoal, aqui pontuar alguns elementos do parecer que eu julguei mais importante trazer aqui para a minha fala, no tempo que eu tenho, que é um tempo curto, né, a professora Vicência está aqui, você vê que no processo de mediação, nos lembrando a necessidade que a gente tem de cumprir o tempo. Então, eu vou pontuar aqui alguns elementos para vocês que eu julgo importante, tá? Eu não vou, então, de fato, abarcar aqui o parecer todo, tá? Mas eu estou pensando aqui também no público-alvo esperado para a nossa conversa aqui hoje, tá? No item 2.1, gente, do parecer, o CNE trabalha com a ideia de que nós temos que garantir os direitos e objetivos de aprendizagem, né? E ele nos lembra que isso foi pensado, no ponto de vista da BNCC, na educação básica, para as etapas, e não necessariamente para o ano em que esse aluno está matriculado. Então, aqui o CNE abre a possibilidade de nós não trabalharmos, de fato, todo o conteúdo que a gente tem para trabalhar esse ano. E a gente tem uma preocupação hoje, assim, é uma preocupação da família, é uma preocupação das escolas, a gente percebe isso nos jornais também, de que o aluno não atrase, de que ele possa avançar, de que tem um conteúdo para ser ministrado. Então, essa preocupação conteudista, de uma certa forma, ela é flexibilizada aqui no parecer do CNE, no sentido de que o CNE nos diz o seguinte, olha, a gente tem que cumprir os objetivos e os direitos de aprendizagem até o final de cada etapa. Então, aquilo que não for possível ser feito esse ano, a gente tem que trabalhar nos anos seguintes para que a gente possa recuperar esse aluno e ele possa, então, ter acesso a isso que a legislação lhe garante, né? Sobre o calendário e a carga horária mínima que o parecer coloca, aquilo que eu já falei para vocês em relação à medida provisória 934, e no caso específico da reorganização do calendário escolar, que essa é uma grande preocupação, né? Como é que a gente vai ministrar essa carga horária, como é que esse tempo vai ser cumprido? O CNE nos esclarece que
a gente tem que levar em consideração a possibilidade de uma reposição presencial, que hoje, né, a gente vai vendo que ela está cada vez mais distante de se tornar uma realidade, a realização das atividades pedagógicas não presenciais, que na minha fala eu vou chamar de APNPs, e a reposição presencial juntamente com essas APNPs, né, quando a gente puder voltar de forma presencial. Aqui, gente, eu quero pontuar uma coisa interessante para vocês, que o parecer do CNE, em nenhum momento, utiliza a expressão ensino remoto, né? O CNE trabalha sempre com a ideia de atividades pedagógicas não presenciais. Por que o CNE trabalha com essa nomenclatura, gente? Porque, muitas vezes, quando a gente fala de ensino remoto, erroneamente nós somos levados a achar que estamos fazendo educação à distância, que estamos fazendo modalidade de educação à distância. Ao mesmo tempo que o ensino remoto, ele remete muito ao uso das tecnologias digitais, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, as próprias redes sociais de maneira geral, né, que muitas escolas estão utilizando. Então, o termo ensino remoto também remete muito ao uso dessas tecnologias. E quando o CNE diz para a gente que nós podemos utilizar as atividades pedagógicas não presenciais, ele está dizendo que a gente pode fazer isso com ou sem tecnologias digitais. Então, até as atividades impressas que nós podemos eventualmente enviar para os nossos alunos, passa, então, a poder ser utilizada para o cômputo da carga horária anual que a gente tem aí para cumprir, né, com o nosso aluno. Então, essa é uma colocação que o CNE traz para a gente, que é a ideia de que a reposição da carga horária de forma presencial, né, ela está cada vez mais distante, no âmbito da nossa realidade aqui de período de emergência, então a alternativa é utilizar as atividades pedagógicas não presenciais. E aqui a gente deve ter uma preocupação, pessoal, de não sobrecarregar os alunos, tá? Percebam, gente, por que é interessante isso que o parecer coloca para a gente, de diferenciar, né? Embora não exatamente nessas palavras, né? Ou seja, o parecer não se remete a ensino remoto. Mas por que o parecer, ele deixa claro que a gente pode utilizar as atividades pedagógicas não presenciais, as APNPs, elas podem ser síncronas, como uma aula ao vivo que o professor dá, como podem ser assíncronas, ou seja, são os materiais que os professores passam para os alunos lerem, assistirem, responderem com ou sem devolutiva, né, para ele, no ponto da carga horária. Por que o CNE reforça isso, gente? Porque quando a gente começou a discutir o ensino remoto no Brasil, partindo da ideia de que ele e a educação à distância não são a mesma coisa, as escolas passaram, então, a substituir a aula presencial pela aula remota. Então, hoje nós temos algumas escolas que o aluno, ele entra online 7 horas da manhã, 7h20, no horário normal, que a aula dele começaria, e ele passa a manhã inteira na frente do computador, da mesma forma como se ele estivesse assistindo a aula do professor na escola presencial. Então, a gente tem aqui uma sobrecarga sobre esse aluno, que diz respeito ao tempo de tela, que é muito grande, e além disso, né, ou seja, além dessa aula síncrona, em toda a projeção, em toda a carga horária que ele teria presencialmente, nós ainda temos o conjunto de atividades que esse aluno precisa fazer para enviar para a escola. Então, quando o CNE nos coloca a necessidade de nós trabalharmos com as atividades pedagógicas não presencial, o CNE está chamando a atenção para que professores, escola, pai, família, comunidade escolar de maneira geral, a gente compreenda que a gente precisa, então, agora pensar de uma forma diferente. Como é que funciona a minha cabeça na lógica do presencial? Eu, professor Tiago, eu vou para a sala de aula, eu vou ministrar meu conteúdo teórico, com ou sem tecnologia, eu faço isso na minha sala de aula, às vezes utilizando um data show, apresentando um vídeo, fazendo uma discussão, às vezes eu utilizo só o livro didático, e eu passo uma atividade para o aluno fazer em casa. Essa atividade que ele vai fazer em casa, eu não computo na minha carga horária no meu diário de classe, porque eu computo a carga horária que eu estou com ele em sala de aula. O CNE, então, está entendendo o quê? Que as atividades pedagógicas não presenciais, as APNPs, elas passam, então, a serem utilizadas para o cômputo da carga horária. Então, percebam que eu, como professor, devo, então, mediar e pensar. Quanto tempo vale realmente a pena que eu fico com o meu aluno ao vivo, explicando um determinado conteúdo? Será que é produtivo que a gente passe a manhã toda com esse aluno na frente do computador, dando uma aula ao vivo, e depois ele ainda faça em casa um conjunto de outras atividades, né? Nós que somos profissionais, que estamos nos reunindo ao vivo, com várias reuniões, né? Surgiram vários memes aí na internet, né? Eu tenho medo de abrir a geladeira e aparecer um link de uma reunião, né?
Então, a gente se sentiu muito sobrecarregado, então a gente precisa ter um pouco de empatia também e nos colocar no lugar desse aluno, né? Então, a gente tem que pensar quanto tempo vale a pena realmente ficar vivo com esse aluno. E o outro elemento, que eu diria que é o de mais novo e mais desafiador para a gente como professor pensar é como é que eu vou reduzir a carga horária a partir daquilo que eu coloco para o aluno de atividade pedagógica não presencial. Por exemplo, eu passei uma leitura para o meu aluno fazer. Essa leitura tem 3 páginas. Em quanto tempo eu espero que esse aluno faça essa leitura? Eu espero que ele faça em 10 minutos, em 20 minutos, em 30 minutos, 50 minutos. É essa projeção que, como professores, a gente precisa fazer na hora de definir qual é a carga horária que eu vou registrar no meu diário de classe referente àquela atividade não presencial que eu passei. Tá? Então, assim, esse, digamos assim, foi um grande nó que o CNE desatou para a gente a partir do parecer CNE número 5 de 2020, porque a grande dúvida é, tá, nós vamos passar atividades para os alunos, mas como é que isso vai se refletir no diário de classe para a gente justificar que ministrou a carga horária completa? E aí, gente, para isso a gente não tem fórmula, a gente não tem regra. Eu hoje dou aula de filosofia. Filosofia, às vezes, as leituras, elas têm termos muito técnicos, que o meu aluno do ensino médio não acompanha. Ele vai precisar, na hora da leitura, recorrer a dicionários, recorrer à própria internet, muitas vezes, para conseguir compreender melhor aquele texto. Então, eu não posso esperar que ele faça essa leitura no mesmo ritmo que eu, que sou professor, faço. Então, pode ser uma leitura que eu faça em 20 minutos, mas que o meu aluno leve 2 horas para ler e compreender. Então, se ele leva 2 horas, são essas 2 horas que vão se refletir no meu diário de classe. Né? Eu vou aqui dar um outro exemplo com o pessoal das exatas. Né? É muito comum que o pessoal das exatas trabalhe com muita questão, né? Porque são disciplinas que dependem muito de um certo treino e de uma habilidade dos alunos em responder aquelas questões. Então, digamos que eu passei aqui 10 questões de matemática para o meu aluno ler, para o meu aluno ler e responder. E digamos que esse aluno levou 20 horas ao longo de uma semana, né? Ele passou pelo menos 4 horas por dia tentando responder aquelas questões, né? Ou vou ser mais mediano. Digamos que esse aluno levou 2 horas por dia para, ao final de uma semana, ele conseguir responder 10 questões que eu coloquei, porque são 10 questões de um nível de complexidade alto. Então, se eu estou projetando que ele vai levar 10 horas para responder aquela atividade, são essas 10 horas que vão se refletir no meu diário como carga horária ministrada. Então, perceba como é complexo a gente pensar exatamente como é que a gente vai computar essa carga horária diante disso que o CNE permitiu nos colocar. Eu penso, aqui já é uma avaliação, uma interpretação mais minha, tá? Eu penso que o CNE, quando coloca isso, e quando chama a atenção de que a gente deve levar em consideração os direitos e aprendizagens ao longo da etapa, o CNE já está aqui nesse momento prevendo que a gente vai precisar deixar de lado um pouco a lógica conteudista, no sentido de que a gente vai precisar recortar e decidir o que vale mais a pena ser trabalhado com o aluno dessa forma, para que no momento que a gente possa, de fato, né, passar do período emergencial, voltar presencial, a gente consiga fazer uma reposição ou fazer uma recuperação de alguma forma. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? A partir do item 2.7 em diante do parecer, o CNE começa a fazer aqui algumas recomendações específicas para alguns níveis de ensino. Por exemplo, a educação infantil. A educação infantil, basicamente, o CNE está dizendo que deve ser dado orientações para os pais, desenvolver algumas atividades com os filhos, mas não necessariamente isso corresponderia às APNPs, tá? O CNE ele foi bem flexível no sentido da educação infantil, levando em consideração que a aprendizagem nesse nível, ela se dá muito a partir da interação, tá? Então, a gente não pode pensar nos pais também como mediadores pedagógicos, tá? Porque a grande maioria não tem formação para exercer esse papel. No caso dos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º, né, ao 5º ano, o CNE já abre a possibilidade de nós utilizarmos essas APNPs, e aí ele fala da necessidade de a gente se adequar à realidade do aluno que a gente tem. Então, em algumas realidades, vai ser viável utilizar as tecnologias digitais, em outras não. Em alguns lugares, a gente vai utilizar o rádio, em outros lugares, a gente vai utilizar a TV. Né? Então, a gente tem várias experiências aí que são, né, utilizadas. Inclusive, hoje, tem muita gente utilizando as redes sociais como o WhatsApp como ferramenta, né, digital nesse momento. Mas o próprio parecer do CNE, ele não cita as redes sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram,
como possibilidades para os anos iniciais, embora ele não proíba que seja feito, né? Em vários momentos, o CNE reforça que está fazendo algumas sugestões, mas que as redes de ensino e as instituições, elas têm liberdade para inovar nesse momento, para então definir o que é melhor dentro do contexto do seu público-alvo, né? Inclusive, no caso da educação pública, a gente tem uma outra preocupação a mais, que é a obrigação que o poder público tem de fornecer os meios para que esse aluno consiga acompanhar as atividades pedagógicas não presenciais. Então, se a minha escola pública decide que vai utilizar o WhatsApp e o meu aluno não tem celular, o poder público tem que dar celular para esse aluno, tá? Porque esse aluno ele não tem outra oportunidade de ter acesso à educação além daquela que o poder público está ofertando. Uma vez que o poder público decide que vai ofertar via WhatsApp, via celular, esse celular precisa ser, então, disponibilizado pelo poder público. De maneira mais detalhada, pessoal, o CNE ele vai fazendo recomendações de acordo com os níveis de ensino, mas fica sempre muito claro a ideia de que a gente deve trabalhar com base na inovação e que a gente deve trabalhar com base no bom senso, com base na empatia, para que a gente possa, de fato, manter esse aluno vinculado à escola. Que esse momento de aprendizagem, ele não se converta num momento de sofrimento, mas, de fato, numa oportunidade de um processo educativo acontecer. Né? Então, aqui eu encerro a minha fala. Né? Obrigado a todos. Obrigada, professor Tiago, pelas grandes contribuições. Olha, nós vamos agora para algumas perguntas. Nosso tempo já está bem avançado, mas vamos selecionar algumas para poder responder, já que já estamos bem avançados. Bom, muitos comentários, a galera está interagindo muito no chat. Agradeço bastante, pessoal, pela contribuição, né, e por estarem aqui. Mas eu queria, antes de fazer a primeira pergunta, enfatizar um comentário da professora Gorete, que é do campus, né, do curso de Pedagogia do campus Josefina Denis, que foi na fala da professora Márcia, que ela diz assim: Márcia, a precarização do trabalho docente acentua-se nestes tempos de pandemia. O adoecimento de alguns professores da rede básica vem se manifestando em alguns colegas. Então, isso remete muito também à fala do professor Tiago, né, ao dizer que essa sobrecarga que nós estamos passando e sofrendo, né, nós temos também algumas perguntas aqui que se referem em relação aos pais, né, nessa situação, dessa nova forma, né, de ministrar aulas. E eu pontuo e enfatizo, né, uma questão importante que você falou, a gente estava até conversando mais cedo, que muitas vezes esse retorno das aulas, há uma grande preocupação com o conteúdo, mas não tem como dar conta desse conteúdo, gente. Da forma como estamos, não tem como dar conta desse conteúdo. E há uma grande preocupação com esse conteúdo e uma despreocupação com o aluno, se realmente haverá aprendizado, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente fica também tentando levantar essas questões para a gente pensar sobre isso. Mas vamos fazer a primeira pergunta, que é do professor Robson, e eu deixo aberto para os dois debatedores, né? O professor Robson pergunta o seguinte: o ensino híbrido é o futuro das universidades brasileiras? O que vocês acham disso? Bom, assim, parece ser, contudo, a gente só vai de fato ter esta certeza daqui a uns 2 ou 3 anos. Isso está se construindo de uma maneira muito forte, mas é preciso que a gente compreenda que o híbrido até tudo bem, mas o que se tem, de certa maneira, aventado é uma possível substituição do professor. Só que a quem acalenta este sonho, é preciso que a gente diga que um professor, um bom professor, aquele que estuda, aquele que pesquisa, aquele que faz extensão, ele jamais será substituído. As tecnologias, elas sempre serão muito bem-vindas. Contudo, um data show, uma plataforma, a tecnologia mais poderosa que o professor tem é o conhecimento. Um professor leva uma aula todinha no gogó, um professor que estuda, mas
um data show não dá conta de um professor. Então, assim, o hibridismo ele não é algo negativo. Ele, inclusive, ele pode agregar muitos valores novos que a gente precisa aprender. Não precisa a gente ter preconceito contra o novo, mas é preciso que a gente compreenda que o novo ele é para agregar, ele não é para corroer, ele não é para ser corrosivo. Era essa a minha resposta. Tiago? Eu queria complementar isso que a Márcia falou e lembrar, né, ao pessoal que está aqui ouvindo a gente hoje, que no Brasil, né, esse ensino híbrido ele acontece na prática, mas assim, as discussões teóricas em torno dele ainda são muito fortes, né? E a discussão legislativa também, né? Assim, o ensino híbrido ele não está legislado nos moldes como a gente é acostumado a se referir a ele, né? Então, como é que aparece o ensino híbrido no Brasil, especialmente no caso do ensino superior, já que o professor está perguntando sobre as universidades, né? Hoje é muito comum que um aluno numa universidade ele possa cursar uma disciplina que é equivalente a um componente curricular do curso dele em outro curso, né? Eu estudei em universidade pública, também passei por instituições privadas, e isso é muito comum. Eu posso, por exemplo, enquanto acadêmico de um curso de História, eu tenho, sei lá, Filosofia da Educação para cursar, né? E aquele horário acaba não sendo conveniente para mim, da minha turma, e eu posso ser levado a cursar essa mesma disciplina junto do curso de Letras, junto do curso de Biologia. Em qualquer curso que aquela disciplina ofertada, eu posso cursar. Como é que o ensino híbrido, então, começou a acontecer? No momento em que instituições que tinham, ao mesmo tempo, o mesmo curso, com a mesma matriz curricular, no presencial e na modalidade de educação à distância, começaram a permitir que os seus alunos se matriculassem nas disciplinas, conforme eles entendessem que poderiam fazer. Então, assim, a gente precisa lembrar também que não há impedimento legal para que um aluno do presencial curse uma disciplina de um curso ofertado à distância como equivalente ao curso dele, né? Lembrando que o ensino presencial e o ensino à distância são modalidades já regulamentadas, e o ensino à distância não tem por objetivo imitar o ensino presencial. É um ensino que acontece de uma outra forma. Então, eu posso, por exemplo, numa instituição que tem o curso de História todo presencial e a mesma matriz sendo ofertada à distância, o aluno ele pode fazer essas matrículas avulsas e aí cursar uma determinada disciplina presencial e outra à distância. Então, o ensino híbrido, ele começa a surgir na prática aí, mas em termos da legislação, o mais próximo que a gente vai ter disso é a portaria do Ministério da Educação do final de 2019, que ampliou o percentual da carga horária à distância nos cursos presenciais superiores de 20% para 40%. Tá? Aqui também não se confunde com o que a gente está fazendo hoje em tempos de pandemia, porque o curso que utiliza carga horária na modalidade de distância é um curso que também foi pensado para isso que a gente está chamando aqui de hibridismo. Então, as disciplinas que são escolhidas para que isso aconteça, a maneira como elas vão acontecer, né, tudo isso é pensado previamente à execução. Na nossa realidade de pandemia do Brasil, a gente está pensando, executando, repensando e refazendo tudo ao mesmo tempo, porque a urgência do momento não nos permite fazer, né, o planejamento apropriado muitas vezes. Sérgio, vamos para a próxima pergunta, então. Parabéns, professor Tiago. Bom, obrigado. O Marcos Henrique Macedo Amorim. Quais os pontos negativos da implantação desse modelo híbrido na educação básica, no que remete à rede pública de ensino? Qual a opinião de vocês, professora Márcia? Bom, para mim é até complicado falar um pouco disso, porque eu tenho juízo de valor e a gente fica meio afetado por isso. No meu entendimento, educação envolvendo tecnologias, contato com tela, para a criança, e a gente está vendo muito isso, é algo que tem que ser pensado com muita cautela, com muito cuidado, porque a gente sabe que existem muitas questões que envolvem o contato com a tela. Eu não vou falar de pontos negativos, vou falar de pontos que nós devemos refletir a respeito. Quando eu falava no início, eu dizia que esse momento que a gente está vivendo, ele precisa que a gente repense, por exemplo, esses três sujeitos da educação. Como a EAD foi pensada para adulto, será que a gente tem condições, nesse momento tão apressado, tão aligerado de lidar com criança? Então, assim, eu não posso te responder isso, porque eu prefiro esperar um pouco mais, embora acredite que os gestores, especificamente, devam não incorrer no erro que a gente coloca como referência o BOL, de não ouvir.
de não ouvir, de não perceber. Eu sei que ninguém teve tempo, ninguém teve condições, que ninguém teve como planejar, mas já passou o impacto inicial. Então, eu não vou apontar pontos negativos, eu aponto a necessidade de se refletir mais fortemente em se tratando do ensino infantil. Quando se trata de adolescente, talvez a questão mais forte seja a questão do acesso, da vulnerabilidade socioeconômica, embora que envolva a saúde de todos, mas em relação à criança, acho que talvez seja muito mais grave esse momento em razão de tudo que se refere aos aspectos biológicos, sociointeracionais e emocionais. Tiago? Eu quero acompanhar um pouco o entendimento aqui da professora Márcia, que nesse momento é complicado a gente falar de pontos positivos e negativos, porque a gente não teve tempo ainda de avaliar aquilo que está sendo feito, né? E no caso de algumas instituições, ainda nem foi feito, tá? Eu vou dar aqui o exemplo da instituição que eu trabalho, que é o Instituto Federal do Maranhão. As aulas foram suspensas desde o dia 17 de março. A partir daquele momento, os professores deram continuidade na sua carga horária de trabalho, redirecionando toda a nossa jornada de trabalho para as atividades de pesquisa e de extensão, enquanto a gente aguardava o que fazer com a questão do ensino, né? Então, hoje que há uma sinalização por meio do CNE e também por meio de uma portaria interna que a gente pode fazer, a gente precisou se reunir enquanto professores de um campus para entender qual é a realidade do nosso aluno, aí entra na questão da vulnerabilidade social que a professora Márcia colocou, e quais são as necessidades de equipamentos tecnológicos que ele tem, caso a gente faça opção pelo uso da tecnologia, né? A gente ainda não tem um martelo batido sobre isso, então não posso adiantar para vocês quais são as soluções que o campus Presidente Dutra está apontando, né, para a nossa realidade nesse momento, que a gente também não pode pensar a escola como algo homogêneo, nem mesmo quando a gente está tratando de uma instituição só. Então, quando eu penso no Instituto Federal do Maranhão, não posso pensar que todos os campos vão atuar da mesma forma, porque a gente atende uma comunidade escolar diferente em cada cidade onde a gente está inserido, né? Mas os pontos de reflexão que a gente precisa levantar são esses. Qual é a situação socioeconômica dos nossos alunos, porque isso impacta naquilo que a gente vai escolher fazer com eles. Quais são as dificuldades de aprendizagem que esses alunos já tinham quando a gente trabalhava com eles no presencial e que agora talvez se acentue por meio das atividades não presenciais, e como é que a gente vai lidar com isso, né? Quando a gente tem alunos que precisam do atendimento da educação especial, a gente tem um outro ponto de reflexão a ser levantado, que é como fazer isso de maneira remotamente, né? Como é um termo mais cotidiano que a gente utiliza, ou como a legislação está pedindo hoje, né? Como é que a gente vai fazer isso de maneira não presencial, enquanto a gente está acostumado em toda uma lógica de um trabalho presencial e de um acompanhamento mais corpo a corpo, né? Então, nesse momento, eu acho muito complicado a gente fazer alguma avaliação. Tem muito resultado positivo aparecendo, né? Tá aí os artigos sendo publicados mostrando coisas boas que estão sendo feitas, mas também existem alguns pontos de preocupação que estão sendo levantados e que a gente vai precisar amadurecer muito, né, ao longo do ano letivo de 2020, quiçá de 2021, tendo em vista que o cenário, às vezes, parece indicar, né, e essa é uma preocupação do CNE também, né, isso aparece em vários momentos do documento. Existe uma grande possibilidade de que a gente entre 2021, né, ainda trabalhando de maneira não presencial em alguma medida, o que talvez impacte também o calendário de 2022. Certo. Bom, gente, nós vamos fazer mais só 2 perguntas, porque devido ao avançado da hora, tá? E vamos encaminhar para o encerramento. Bom, Laelton Souza Silva, né, ele faz uma pergunta diretamente para o professor Tiago, né? Professor Tiago, você falou que a CNE, né, determina diferentes formas de transmitir os conteúdos escolares, dependendo do nível escolar. Qual a diferença entre elas? Olha só, a principal diferença que a gente vai encontrar no parecer do CNE a gente vai estar aqui relacionado justamente a essa preocupação que a professora Márcia colocou, que é em relação ao uso das tecnologias digitais, essa é uma das questões. Então, quanto mais novos os alunos, menos o CNE recomenda o uso dessas atividades online de maneira excessiva. E há também uma preocupação com o nível de autonomia desses alunos, que muitas vezes também está relacionado à idade e ao nível de ensino dele. Então, se você observar o parecer, quando você chega
é lá no ensino superior, que a gente já tem um aluno adulto, né? O CNE espera, né? A gente espera do ponto de vista educativo que esse aluno seja um sujeito já com autonomia, que ele já desenvolveu um certo ritmo de estudos, porque ele já passou, né, por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, com esses alunos, o CNL vai mais longe, ele chega a permitir, inclusive, que os estágios, atividades práticas, atividades laboratoriais, TCCs, também sejam feitos de maneira não presencial. Isso, inclusive, tem sido um grande ponto de discussão entre profissionais de diversos cursos, de diversas áreas, como é que eu vou permitir, por exemplo, que o meu aluno de uma licenciatura estagie de maneira não presencial? O CNE coloca lá, olha, as aulas estão acontecendo de maneira não presencial, então fazer o estágio não presencial é também preparar esse aluno para esse momento, né? Existe a possibilidade de a gente fazer isso através da extensão. Então, são algumas possibilidades que o CNE levanta e que, inclusive, ainda estão sendo um ponto de discussão. Mas quando a gente vai, por exemplo, lá para os anos iniciais, o CNE ele já está recomendando a orientação da família, porque nesse momento a gente tem um aluno que precisa de um acompanhamento dos pais e de uma pessoa em casa de maneira mais próxima, de maneira mais presente mesmo, para acompanhar tudo aquilo que está sendo feito, o desenvolvimento de guias de orientações, reuniões com essas famílias, né, materiais impressos, ou seja, existe essa preocupação do CNE da gente não sobrecarregar esses alunos com o tempo de tela de acordo com a idade e com o nível deles, tá? Agora, sim, eu preciso realmente, né, convido novamente todo mundo aqui a fazer uma leitura desse documento, porque a gente aqui não tem realmente tempo para detalhar item a item, né? Se eu for detalhar aqui item a item, eu vou passar mais uma hora só detalhando cada item que o CNE coloca para cada nível de ensino, né? Mas, assim, me chamou muita atenção isso, que embora muitas escolas hoje estejam utilizando, e não seja proibido, utilizar as redes sociais como o WhatsApp, o CNE não recomenda isso, né? Ou seja, existe uma preocupação de que o uso dessa tecnologia seja apropriado ao nível de desenvolvimento cognitivo desse jovem, dessa criança. Bom, professor Tiago, se fosse para falar sobre isso, deveria ser um curso de extensão só sobre CNE. Não, são muitos detalhes. Dá um curso longo, viu? Certo. Nós temos uma pergunta aqui da Joselia, né, Maria Pereira. Professores, teve alguma preparação para esses professores da escola pública trabalhar essas atividades à distância? Professora Márcia. Bom, eu posso falar da realidade da minha instituição. O que acontece? A gente não pode negar o esforço das instituições, pelo menos assim, posso falar da minha. Há um esforço muito grande para preparar, sim, os professores, contudo, foi tudo muito rápido, e aí é que eu reforço novamente o valor de nós trabalharmos em conjunto e de nós ouvirmos uns aos outros e sabermos que todo esse aparato envolve muitas pessoas. E sim, houve oferta de curso de preparação para a utilização das plataformas. Esse curso eu estou até fazendo e tudo, mas o que a gente vê? Eu vi uma pesquisa, quando eu estava me preparando um pouco para a gente conversar, da Universidade Federal de Minas Gerais, que entrevistou algo em torno de 16 mil professores no Brasil inteiro, e 89% desses professores não está preparado, 42% desses professores não teve treinamento, 21% desses professores se sente adoecido, angustiado, cheio de incertezas. Então, assim, sobre o Instituto Federal do Piauí, eu posso afirmar que há um esforço coletivo no sentido de preparar o corpo docente para isso. Eu sou técnica administrativa no Instituto, como eu falo, trabalho na biblioteca, a biblioteca está fazendo um esforço muito grande para manter o repositório institucional funcionando, um esforço muito grande e eu preciso dizer isso para reconhecer o trabalho dos meus colegas, o meu próprio trabalho, um esforço muito grande para manter o repositório institucional funcionando, para manter a base institucional acadêmica alimentada, para atender serviços que podem ser feitos remotamente, mas para todos nós, tanto técnicos como professores, nesse momento, o preparo maior que nós precisaríamos ter é o que nós não temos condições de ter no momento, que é o emocional, porque as tecnologias a gente domina, as tecnologias a gente acaba por aprender a dominá-las,
Contudo, se a gente continuar, e eu quero que vocês guardem essa imagem, que essa imagem persiga vocês, que é a do coelhinho do Alice no País das Maravilhas, com o reloginho de bolso repetindo o tempo todo: tô atrasado, tô atrasado. Se a gente continuar correndo desse jeito, vai ser bem delicado, porque assim, nós não vamos ter tempo de dominar nem as plataformas e nem mesmo o próximo momento. Então, assim, calma, o momento é de calma, isso vale para nós, isso vale para os nossos professores, para nós que estamos estudando, isso vale para nós enquanto estudantes, isso vale para os nossos gestores. É preciso conhecer a legislação e saber, por exemplo, que esse parecer que o Tiago citou, ele traz muitas possibilidades e que às vezes a gente está trabalhando nessa correria toda porque não teve tempo, é ação, ação, ação e planejamento nenhum. Se a gente sentar hoje, amanhã, principalmente os nossos gestores, e a gente for ler e aplicar esse parecer, talvez boa parte dessa carga ela seja diminuída, porque o CNE está pensando nisso. Ele está pensando nisso. Então, acho que esse parecer é uma boa solução, inclusive, Josélia, para essa falta de preparo que nós não tivemos, porque não foi possível. O esforço das instituições está acontecendo, pelo menos da instituição da qual eu faço parte, da qual eu me orgulho de fazer parte, com falhas, tem falhas, mas eu não posso deixar de dizer que o esforço está acontecendo, inclusive um esforço que eu acho muito necessário em relação ao cuidado dos alunos, que é o esforço da assistência social do departamento pedagógico, em continuar provendo esses alunos com as bolsas que não foram cortadas, em tentar manter e aumentar e oferecer o auxílio conectividade. Então, assim, é todo um processo e que as instituições estão tentando, com falhas, porque é natural, mas estão tentando. De certa forma, né, na educação básica, né, eu pelo menos, né, não sei vocês, mas eu desconheço se houve alguma formação. Agora eu quero dar os créditos também para algumas instituições que fizeram. Por exemplo, a Universidade Estadual do Piauí fez um curso de extensão, né, para os professores de todos os campos. Eu também cursei, né, fiz esse curso, para a gente aprender minimamente a usar determinadas ferramentas, né, e foi um curso muito proveitoso, né. Na Universidade Estadual do Maranhão, aí lá foi obrigatório, os professores foram obrigados a se inscreverem nas oficinas, para aprender a mexer em ferramentas digitais para usar de forma pedagógica, né, já foi um grande incentivo. E o Instituto Federal do Maranhão, do campus... como é o nome do campus de São Luís, gente? Isso, Monte Castelo. Obrigada, Thiago. Já está no seu 3º curso gratuito, né? O professor Thiago sabe informar mais. Para todo mundo. A quem interessar, pode se inscrever. Eu acho que a grande questão também é o acesso à informação sobre isso e também o tempo, né? O professor que está lá na educação básica, gente, ele está ficando doido, preparando aula, preparando tarefa, tirando dúvida dos alunos, tirando dúvida dos pais dos alunos, né? E aí, como que ele vai fazer esse curso? Esse curso tinha que ser antes do retorno, né? Aí é que entra justamente essa questão do uso do parecer que o Thiago trouxe para a gente analisar, porque, assim, é tanta ação, quando o parecer nos permite, por exemplo, compreender que, dessa forma, eles são muito sutis, mas, assim, nas entrelinhas, se a gente quiser compreender da forma como está sendo feita, sem a gente ter tempo, os professores adoecendo, as crianças adoecendo, os adultos ficando 12 horas de frente a uma tela, precisa dar uma suavizada, e o parecer está aí para isso. Ele é de abril, e a gente não viu, e os gestores não viram, os professores não viram, pelo menos não estão aplicando. Márcia, é interessante isso que você coloca, e acho que a pergunta da Josélia Vicência? É ela mesma. Josélia. Desculpa, viu, Joseli? Nós não acertamos seu nome. Nos perdoe. Joseli, então, só pergunta pertinente, é preciso lembrar que o parecer do CNL não estabelece prazos. Josélia Maria Pereira. Isso, então, perdão, Josélia. O parecer do CNE, ele não estabelece prazo para que a gente execute essas atividades pedagógicas não presenciais, tá? Ele estabelece que elas são utilizadas para o calendário de 2020, né, para a gente fazer a reorganização do calendário. E um ponto muito forte que vai aparecer em vários momentos do parecer é a necessidade da formação docente
e da ambientação dos alunos quando a instituição ou o sistema de ensino decidir pelo uso das tecnologias digitais. Tá? Então, no momento que, por exemplo, a gente decide utilizar uma plataforma como as ferramentas do Google for Education, que aí a gente vai ter Google Classroom, Google Meet, Google Agenda, Google Calendar, enfim, a gente vai ter todas essas ferramentas, a gente precisa tanto treinar o professor, como a gente precisa treinar o aluno. Tá? Então, isso é um momento que precisa ser levado em consideração. Muitas escolas que começou a pandemia e já começaram a implantar algum tipo de atividade não presencial, né, já chamando de ensino remoto, já lá desde março, partiram do pressuposto de que esse professor seria treinado ao longo do processo. Né? Ou seja, o professor foi tendo que aprender ao longo do dia a dia e os alunos também. Pouquíssimas escolas, especialmente na rede privada, tiveram tempo, inclusive pela pressão da sociedade, pela pressão das famílias, de dar uma pausa para treinar esse professor, para esse professor executar. Né? Vale lembrar também que a formação do professor por uso das tecnologias é algo que não é de hoje. Né? Eu fui colega de graduação da professora Vicência, a gente fez graduação há um pouco mais de uma década, né, Vicência? Naquele momento, a nossa matriz curricular do curso que a gente fez já havia disciplina de tecnologia educacional. Ou seja, já naquele momento, né, isso não é prerrogativa nossa. Tem gente que se formou muito antes da gente, que já tinha contato com disciplinas nos cursos de graduação, porque as DCNs, né, das diferentes licenciaturas, ela já chamava atenção para isso. Né? Então, a pandemia escancarou o quê? Escancarou que, na grande maioria dos casos, talvez por falha das instituições, mas também, talvez, por falha nossa, enquanto profissional, a gente não deu a devida atenção para essa formação que era necessária. Né? Aí, Tiago... Muitas vezes a escola... Oi, Mar, só um instante. Muitas vezes a escola nem tem a tecnologia que a gente quer utilizar, né? Quando a gente pensa na escola pública. Isso também desestimula o professor a buscar aquilo que agora a gente está sendo obrigado a fazer. Tá? Aí entra justamente o que a gente está falando agora sobre a questão do aspecto uso do tempo. Todas essas questões que você abordou, talvez uma falha nossa que eu falei antes sobre o fato da legislação existir desde a LDB e depois, em seguida, com mais algumas coisas, nós fomos pegos de calças curtas. Mas também é preciso que se diga que, ao naturalizar-se essa ideia de que nós, professores, não fizemos alguma coisa, é preciso que a gente compreenda algo muito marcante quando se fala da nossa profissão. É que está sendo vendida uma ideia que a gente não pode deixar de aproveitar essa oportunidade para colocar, de que professor não trabalha. O que acontece é que o professor trabalha demais. Professor, para produzir uma aula, ele tem que se dedicar o dobro do tempo ou o triplo do tempo. Professor precisa pesquisar. Professor que é professor nunca para de estudar. E aí isso pode parecer contraditório, mas como é que nunca para de estudar e não conseguiu se adaptar a esse momento em razão de que não domina as tecnologias? Porque, gente, olhe essa falácia que tem se colocado, e que a Chimamanda Adichie diz, por isso que eu coloquei o livro dela, aí pedi para você colocar o livro dela, que quando se diz uma coisa várias vezes ela vai ser vista como verdade, de que nós professores e que as universidades não são capazes de dar as respostas, e que isso acontece até por uma questão de desídia nossa, isso não é fato. Gente, professor passa a madrugada estudando, professor precisa de dinheiro para comprar livro. Então, isso tudo precisa ser visto nesse momento e precisa ser escancarado, gostei da palavra que você usou, porque a sociedade, muitas vezes, ela é induzida ao erro. Ela é induzida a acreditar, por exemplo, hoje os pais, principalmente os pais de crianças, estão sentindo o que é ter uma criança em casa, para você administrar não só a criança brincando, mas o aprendizado da criança. Então, assim, é preciso que a sociedade compreenda, isso eu sei que por mais que a gente tenha extrapolado o tempo, a gente precisa dizer o papel do professor, Vicência. A gente sabe o que é você lá botar. Eu tenho, como vocês, a gente é jovem, mas eu tenho 20 anos de docência, comecei no ensino básico. Então, hoje eu estou no ensino superior, então a gente passa por todas as instâncias para poder chegar onde a gente está hoje e dizer isso com tranquilidade.
Então, assim, Thiago, a gente foi pego de calça curta, sim. Eu acho que talvez a gente pudesse ter se dedicado mais a aprender as tecnologias, mas eu quero saber que horas que a gente vai ter. Márcia, a gente está com o tempo extrapolado, eu vou extrapolar um pouquinho mais o tempo da licença, que eu acho que tem uma coisa importante da gente falar, o trabalho do professor vai muito além da sala de aula, como você colocou, e da importância que é de, nesse momento, os nossos professores terem férias. Ó, aqui você falou do IFMA, eu vou falar do IFMA, né? A gente está com as aulas suspensas desde o dia 17 de março. E agora nós entramos, no caso do meu campus, agora em julho, nós entramos em férias docentes. E às vezes nós somos interpelados. Nossa, mas estava esse tempo todo sem aula. Agora que pode voltar, vocês vão entrar de férias, vocês tinham que voltar. Então, assim, passa-se muitas vezes a ideia de que nós estávamos em casa, enquanto servidores públicos, recebendo o nosso dinheiro, sem prestar o serviço à sociedade, e que agora a gente tem que sobrecarregar. Então, é preciso lembrar que nós estávamos em casa, como estamos até o momento, mas continuamos trabalhando e trabalhando muito, embora a gente não esteja ministrando aula, né? Inclusive, estamos em casa nos preparando para esse processo formativo, né? Quando eu trago aqui que o parecer não trouxe data para a gente retornar, é que o parecer reconhece essa necessidade, né? E reconhece também que talvez a formação que eu já tivesse, talvez não fosse suficiente. Aí eu falo a minha experiência pessoal. Eu já usava algumas ferramentas do Google na minha sala de aula presencial. Mas para fazer o que a gente vai precisar fazer agora, eu precisei ir para os cursos, precisei ampliar a minha formação, porque eu vou precisar utilizar de uma maneira muito maior, né, e de uma maneira muito mais, digamos assim, preocupada, detalhada, do que da maneira como eu fazia antes, porque era complementando um pouco do que eu fazia no presencial, sem necessariamente contar na minha carga horária, né? Então, perceba, hoje no IFMA, a gente tem uma portaria que permite que a gente volte, mas a nossa portaria interna, ela também, ela não diz que data nós temos que voltar, porque, como eu falei para vocês agora há pouco, cada campus, cada unidade tem uma realidade diferente, então a gente precisa pensar esse retorno, inclusive a partir da formação com os nossos colegas de trabalho que nós mesmos temos, né? Então, no caso do meu campus que eu posso falar, o que a gente está discutindo hoje, de maneira colegiada, e a gente precisa também deixar isso claro, isso precisa ser um processo democrático, precisa ser discutido com os docentes, com os técnicos, com a equipe gestora. Hoje a gente está, né, formamos uma comissão com cerca de 10 pessoas da unidade, técnicos administrativos, professores de diferentes áreas, gestores da unidade, e a gente foi, então, bater cabeça para descobrir qual é a realidade do nosso aluno, descobrir qual é a realidade do nosso professor, quem precisa e quem não precisa de formação, para a gente poder, então, ter um parâmetro para decidir como é que a gente vai fazer. Então, veja, nesse momento, em vez de suspender as férias docentes, sobrecarregar ainda mais o nosso professor que está cansado e que precisa das férias para fazer um bom trabalho, a gente decidiu que não, que a gente vai caminhar com calma, a gente vai deixar todo mundo de férias, porque todo mundo precisa desse momento de descanso para poder recarregar as energias, e aí, então, fazer o processo formativo e retornar com as aulas para ofertar uma educação de qualidade. E a gente precisa lembrar disso, né? A nossa responsabilidade aqui na escola pública é muito grande, porque a gente está atendendo alunos que não têm outras oportunidades além daquela que a gente vai oferecer para eles em muitos casos, né? A gente tem uma realidade socioeconômica muito díspara dentro das instituições públicas, mas é fato que muitos dos nossos alunos só têm aquela oportunidade. Então, a maneira como a gente vai fazer isso precisa ser pensado. Então, se a gente tiver que ficar mais uma semana ou duas sem aula, para que a gente possa trabalhar melhor a formação do professor, trabalhar melhor a ambientação desse aluno, para a gente ter um resultado mais efetivo, eu parto do princípio que é isso que a gente precisa fazer. Certamente, né? Até porque, como foi falado aqui até no chat por alguns dos participantes e tudo, nosso desgaste emocional, né? Teve uma participante que ela comentou duas coisas que eu achei muito interessante. A primeira, né? O professor da educação básica está aprendendo a pilotar no ar. E a segunda coisa que a moça falou é que eu só sei falar o sobrenome dela, que é Fontes, me perdoa, desculpa. Trabalhar de forma remota na educação básica vai para além do domínio das tecnologias, e isso é fato, vai para além do domínio das tecnologias. Mas aí a gente vai entrar numa outra discussão que daria um curso de extensão, não era uma live, porque nós temos
Nós temos, não posso dizer, deficiências na formação ainda desse professor de outras coisas que está aí há 30 anos, imagina com isso agora. Bom, pessoal, caminhando agora para nossas considerações finais, né? Eu quero agradecer o professor Tiago, a professora Márcia, por terem aceitado o convite. Antes de encerrarmos, eu quero deixar um aviso. A professora Gorete, né, pediu para avisar, né, que a live da próxima semana, né, estágio curricular supervisionado, impactos e possibilidades na formação dos discentes no contexto da pandemia, vai ser adiada para a última semana de julho, devido a uma das palestrantes ter adoecido, tá? Mas não se preocupe, que vai ser informado por e-mail, vai ser informado no site, vocês vão ficar sabendo todas as informações necessárias, ok? Então, e agora eu me despeço dos nossos palestrantes, me despeço de vocês, boa noite e até a próxima. Muito obrigada, professor Tiago, professora Márcia. Vou dar aí 30 segundos para cada, para as considerações finais de vocês. Professora Márcia. Eu só posso agradecer pela oportunidade de reflexão. Aprender é sempre bom. Pessoal, eu também só tenho a agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, a presença das colegas professoras aqui, que a gente pôde fazer um debate bacana. Eu agradeço também aí a todo mundo que estava presente, né, comentando aí no chat, fazendo perguntas, né. E é bom a gente saber que está falando e está sendo ouvido, mesmo sem estar, né, enxergando vocês. A gente que é professor sente falta, né, desse contato, né, mas é bom essa troca que a gente teve aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite a todos e até a próxima live.